em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, apenas o versículo 20. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Podeis assentar. Hoje estamos tendo minoria no templo devido à chuva, a grande chuva que veio sobre a terra de Açaiteua. E louvado seja Deus por essa chuva. Graças a Deus que o clima está clima de montanha. E as irmãs, os irmãos que aqui vieram porque querem ouvir a voz de Deus. Glória a Jesus. Meus amados, hoje eu quero falar sobre aprendendo a entender a Deus. Para nós aprendermos alguma coisa ou conhecermos alguém, temos que conviver com ela. Temos que conviver com ela. E eu creio que aqui há vários casais que hoje conhecem já uma parte, conhecem um pouco do seu cônjuge. Alguns se surpreenderam, talvez conheceram jovem, e alguns disseram, mas quando jovem não era assim, hoje já é diferente. Isso foi descoberto devido à convivência. A convivência. E quando se trata de Deus, quanto mais convivemos com Deus, quanto mais estamos em comunhão com Deus, mais nós iremos entender a sua vontade na nossa vida. Então, aqui nós vemos o tempo, a história e tudo mais pertence a Deus. Deus, ele age, ele dispõe, ele modifica, ele cria, ele recria. E assim que devemos ver o mundo e a vida, concernente à vontade de Deus. O que é que nós aprendemos concernente o texto lido? Aprendemos a atuar no tempo de Deus, porque geralmente nós queremos o nosso tempo, queremos conseguir no nosso tempo. Nós marcamos os dias, marcamos o ano, os meses, o horário, porque nós queremos no nosso tempo. Mas nós temos que aprender a atuar no tempo de Deus. Veja bem, entre o tempo em que José chamou seu pai para morar no Egito, a fim de escapar da fome, e o dia em que Deus chamou Moisés, passaram-se mais de 3 séculos. Mais de 3 séculos. Êxodo capítulo 12, versículo 40 a 47. Você pode analisar bem esta história. O que é que Moisés desejou? Ele desejou libertar Israel com suas próprias forças, mas aprendeu que este não era o caminho apropriado para Deus trabalhar. Êxodo capítulo 2, versículo 11 e 12. Quantas vezes nós queremos resolver qualquer situação a nosso próprio entendimento, com a nossa própria força. Queremos resolver no nosso tempo,
Mas é importante, amado, saber que o nosso Deus, Ele tem o seu tempo. Ele tem o seu tempo. Ele não adianta, Ele não atrasa, Ele tem o seu tempo. Jesus diz para Maria: a minha hora ainda não é chegada. Veja só essa expressão que Jesus Cristo diz: a minha hora ainda não é chegada. Ou seja, o Senhor estava dizendo: a minha hora vai chegar. A minha hora vai chegar. E esta é a palavra para nós nesta noite. Porque ainda não tive resposta. Porque ainda não tive a solução do problema. Porque pode ter chegado a minha hora, chegou o meu limite, mas a hora de Deus ainda não chegou. Mas a hora de Deus vai chegar. Jesus vai realizar o que Ele tem para realizar na sua vida. Jesus vai realizar o que Ele tem para realizar na tua família. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito e o poder de Deus. Então, Moisés, nós observamos que Moisés aprendeu a atuar no tempo de Deus. Moisés então esperou completar 80 anos de idade para encontrar-se pessoalmente com Deus e ouvir o seu específico chamado. Êxodo capítulo 3, versículo 1, quando Deus o chamou naquela sarça. Ele esperou 80 anos. 80 anos. Quem sabe com 20 anos, Moisés achava que seria com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, com 80 anos de idade. Ele encontra-se pessoalmente com Deus. Então o tempo, talvez você ache muito. 80 anos, você diz, já está caducando. Mas para Deus não existe esse limite de jovem, adolescente, adulto, ancião. Para Ele, a hora que Ele quiser fazer, Ele faz quando criança, Ele faz quando adolescente. Ele chamou Davi, Ele chamou Samuel. Então não existe faixa etária. Deus só vai chamar quando tiver 80, quando tiver 50. Deus só vai fazer quando realmente completar os 21 dias de Daniel. Não, meus amados. O Senhor, Ele vai completar a bênção na sua vida no tempo certo. No tempo de Deus, você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Olha que Simeão, já velho, já idoso, mas ele disse: Deus não me deixa morrer antes de ver o Messias prometido, o Salvador. E o que aconteceu? Quando ele nem bem esperava, chegou Maria com o menino para apresentar no templo. E quando ele pegou o menino, tanto tempo esperando, ele disse: agora sim, Senhor, agora os meus olhos já viram a tua salvação. E eu quero dizer para você esta noite que os teus olhos vai ver o que você quer que Deus faça. Os teus olhos irão ver o que é que você quer que Deus faça. Se nesta noite você crê nesta palavra, você vai dizer: Deus, não despede a tua serva, o teu servo, não me deixa passar para a eternidade antes de eu ver. Eu quero ver. Jesus vai fazer isso, ele vai fazer você ver.
e o nome do Senhor será glorificado. Deus permitiu que Israel sofresse bastante no Egito, para que não levasse recordações que fizesse o povo desejar regressar ao cativeiro. Às vezes nós estamos passando por uma prova, perseguição, escassez, desemprego, doença, prova, dívidas. Aí Deus deixa a pessoa passar por aquele momento. E todo mundo já quer sair. Todo mundo já quer sair daquela peleja, daquela batalha, e faz campanha, e quer sair. Tem uns que saem logo, mas outros não. Por quê? Porque Deus permite que a pessoa sofra mais, sofra, para quando Deus der vitória, esta pessoa não desejar voltar mais para o lugar onde ela estava. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Deus deixou que eles penassem no Egito, que eles fossem escravos, até o dia que Deus preparou Moisés para libertar o povo. E ainda teve pessoas que lá no deserto se lembraram do Egito. Mesmo Deus fazendo coisas grandes, já teve alguém dizendo: nós vamos morrer aqui como qualquer pessoa, como um animal. Se nós estivéssemos no Egito, pelo menos teríamos um túmulo. Ainda havia pessoas incrédulas. E quando a pessoa continua incrédula, ela não prospera, ela não é abençoada. Deus mandou carne para o povo, aproximadamente 100 quilômetros de carne. Mas os que não acreditavam na provisão de Deus, diz a Bíblia, que eles pegavam a carne e quando eles mastigavam, eles morriam. Eles não desfrutavam da carne. Só quem desfrutava era aqueles que estavam esperando na promessa de Deus. Era aqueles que estavam esperando no tempo de Deus. Quando a pessoa descrer na provisão de Deus, Deus manda a bênção, mas ela não desfruta. Ele não desfruta. Sabe por quê? Porque estava descrendo. E Deus só mandou a bênção para aquela pessoa, para provar que Ele é Deus. Mas ela não vai desfrutar, ele não vai desfrutar, porque não está crendo na provisão de Deus. É como alguém diz: eu quero um carro, mas é impossível Deus me dar. Aí Deus pega, dá um carro para esta pessoa. Aí ele diz: eu ganhei um carro. E eu nem busquei muito, mas eu nem estava acreditando, mas chegou. E a primeira saída dela, bate no porte, amassa todo o carro. Não presta para nada. Aí ela vai reclamar: por que Deus não me deu? Por que bagunçou? Por que quebrou? Deus só fez isso para provar que Ele é Deus. Mas tu não vai desfrutar da bênção, porque não esperou a hora de Deus. Quando nós esperamos a hora de Deus, quando nós entendemos que vai chegar o momento que nós iremos estar livre, iremos estar abençoado, quando nós esperamos no Senhor Jesus, como diz o salmista: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor. Tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência, minha irmã. Tenha paciência, que o Deus vai fazer coisas grandes na sua vida.
comece a entender por que é que as coisas estão assim. Não se preocupe, Deus está fazendo coisas grandes em nossa vida para que nós não lembramos. Você sabe aquela pessoa que passa prova e depois que ela sai, ela diz: nunca mais eu vou desobedecer ao meu Deus, nunca mais eu vou negligenciar a palavra do Senhor, porque ela sabe que se negligenciar a palavra, volta ao cativeiro. E é por isso que Deus deixa a pessoa ficar muito tempo, para quando Ele der vitória, esta pessoa nunca mais vai desagradar a Deus, porque todas as vezes que ela se lembrar, for pecar, se lembra do juízo de Deus. Como nós devemos aprender e entender a Deus? Hebreus capítulo 1, versículo 1, lemos que Deus fala de muitas maneiras, e sabemos que Ele fala audivelmente, fala através de sonhos, visões e profetas, mas fala também através do silêncio. Você precisa entender o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Você sabe, não vamos muito longe, mas os nossos pais, por exemplo, meu pai, não precisava ele gritar comigo ou com meus irmãos. Passasse no meio da conversa, ele só fazia olhar. Pronto. Ali já estava dizendo tudo. Ele não fazia vergonha para a visita. Não. O silêncio já entendia que quando a visita saísse, a disciplina era certa. E eu torcia, quando realmente eu fazia alguma coisa assim, ou meus irmãos, torcia que a visita demorasse muito. Torcia que chovesse para a visita não sair, porque sabia que assim que a visita saísse, o negócio ia pegar. E assim, os irmãos sabem que era assim, né? Só do pai olhar, ou a mãe olhar. Hoje o pai fica rouco, a mãe fica rouco. Eu me dei. O silêncio de Deus, temos que entender o silêncio de Deus, temos que entender, temos que aprender. Durante o período que precedeu o sacrifício de Jesus, Ele falou algumas vezes com o seu silêncio, como em Marcos capítulo 15, versículo 3. Moisés apacentou o rebanho de seu sogro Jetro durante 40 anos, sem que Deus lhe dirigisse qualquer palavra a respeito da sua futura missão. Quantas vezes a gente não tem resposta nenhuma? Não tem resposta. E a gente fica pensando, será que Deus se esqueceu de mim? Não, amado, não murmure, não murmure. Se você ainda não teve resposta, fique tranquilo, Deus está falando contigo por meio do silêncio. Ele está te sondando, Ele está te vendo, e quando Ele falar, é para te abençoar. Quando Ele falar, é para te ajudar. Quando Ele falar, é para te socorrer. Você crê nisto? Glória a Jesus. Nós temos que aprender que Deus soberanamente age acima de todas as circunstâncias. Os historiadores dizem que a ordem de Faraó era para afogar os recém-nascidos do sexo masculino nas águas do rio Nilo.
De sorte que esse rio se tornou um símbolo de tristeza e de abominação para os israelitas. Êxodo capítulo 1, versículo 22. Foi nas águas desse mesmo rio que Joquebede pôs seu filhinho Moisés, e ali Deus o protegeu. Para a família de Moisés, o rio da morte se transformou no rio da sobrevivência e da perseverança total da vida. Quando nós esperamos o tempo de Deus, você pode ver as coisas contrárias por aí. Para alguns esse rio era o rio Nilo, era o rio da morte, rio de tristeza. Mas para a família de Moisés, foi um rio de sobrevivência. Há uma diferença muito grande dos que servem a Deus e dos que não servem. Há uma diferença muito grande dos que confiam no Senhor e daqueles que não confiam. Há uma diferença muito grande daqueles que buscam o Senhor enquanto se pode achar e invocam a Ele enquanto está perto, do que aqueles que não buscam ao Senhor. Devemos aprender e entender a Deus, aprendendo que Deus faz sua parte e nós devemos fazer a nossa. Deus faz a sua parte e nós devemos fazer a nossa. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Moisés foi colocado no rio. A mãe fez a parte dela. Deus fez a parte dele. Então faz a tua parte, amado. Não espere só de Deus. Deus quer que você faça a sua parte. Jesus Cristo, quando chegou em Betânia, ele pediu que tirasse a pedra. Ele poderia tirar, mas ele pediu: tire a pedra. Tira a pedra. Poderia alguém, naquele momento, se ele não manda tirar a pedra, e ele faz a pedra sair, iam dizer que ele era um mágico. Alguns iam dizer: olha o mágico, olha a magia. Mas Deus precisa de você, para que a sua vontade não seja confundida. Deus precisa de você, Deus precisa de nós, para que a sua vontade não seja confundida com a vontade com que o mundo faz. Portanto, faça a tua parte. Busque ao Senhor, clame a Ele, faz a tua parte, ora, jejua, faz campanha, canta, exalta o nome dEle, faz a tua parte, que o Senhor vai mostrar a sua glória. Ele disse para Marta: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Aprendendo que Deus sabe confundir as coisas para que Ele seja glorificado. Em Jó capítulo 5, versículo 13, está escrito que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Jamais devemos duvidar da providência de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 6. Joquebede foi paga por Faraó para educar o homem que o veria mergulhar para sempre nas águas do Mar Vermelho. Deus está sempre no controle. Êxodo capítulo 2, versículo 8 e 9. Deus está no controle da tua causa, amado. Deus está no controle da tua causa. E se Ele está no controle da tua causa, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Acredite que tudo vai dar certo. Tome posse esta noite de que Deus está no controle. Não vai descontrolar nada na tua vida. Não vai perder a cabeça. Não, porque Deus está no controle. É por isso que você está aqui esta noite. Porque Deus está controlando a tua causa.
você não está desesperado, você não está desesperada, você só está confiando no Senhor Jesus. Moisés foi um homem obediente a Deus, mas ele desobedeceu quando deveria apenas falar a rocha e não feri-la. Moisés conduziu o israelita por 40 anos através do deserto, mas não foi permitido com o direito de entrar na terra prometida. Deuteronômio 34:4. Tem coisas que nós não alcançamos por não entender Deus. Às vezes nós queremos fazer da nossa maneira. Deus disse: toca na rocha. Moisés bateu. Quantas vezes Deus manda a gente fazer uma coisa e nós queremos fazer do nosso jeito? Se aqueles serventes em Caná da Galileia não tivessem obedecido à voz de Cristo, não teria tido milagre. Então o segredo desta noite é entender o tempo de Deus, é entender a vontade de Deus. O que Ele mandar você fazer, faça. Por mais que você não esteja sentindo vontade, que não é aquilo, mas faça. Faça. Imagine-se Pedro, quando Jesus disse: Pedro, volta, joga a rede à direita. Imagine se Pedro dissesse: mas Jesus, passei a noite toda, eu sou expert aqui, né? Já joguei para a direita, já joguei para a esquerda, já fui para trás. Olha, eu estou cansado, Jesus, eu estou cansado. Mas Pedro disse: se tu está mandando, eu vou lá. Às vezes, Deus nos pega no cansaço. Deus nos prova no momento que a gente está quebrado. Deus nos testa no momento que a gente está ali sem condição alguma. E Deus pede para nós fazermos alguma coisa para Ele. E você sabe o resultado? Que a pesca de Pedro, obedecendo a palavra, foi muito peixe, que ele teve que repartir com os amigos. Ele distribuiu, foi muito peixe. A mulher que perdeu uma dracma, ela poderia não procurar, ela tinha 9. Mas ela queria a dracma perdida. Ela disse: eu vou procurar. E ela prometeu logo: se eu encontrar, eu vou reunir as amigas e vou fazer um culto. E ela procurou, varreu a casa, acendeu a luz, procurou, e ela encontrou. Talvez você tenha uma dracma perdida, mas essa dracma é muito importante para você. Essa dracma é muito importante para você. Quem sabe você diz: não faz falta para mim. E é aí que Deus quer fazer o milagre. É aí que Deus quer fazer milagre nas coisas poucas, pequenas. É aí que Ele quer completar a tua bênção. São as pequenas coisas. Você já prestou atenção que na Bíblia são as pequenas coisas que fazem grandes coisas? A primeira matéria-prima foi o nada. Do nada Deus fez tudo, até você, foi criado do nada. Por isso que o salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A matéria-prima de Deus não é para faltar na nossa vida. E depois você vai vendo na Bíblia Sagrada as poucas coisas se transformando em milagres. Até chegar no Novo Testamento, na multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão. A logística não aprovava isso. Mas a nossa logística não é igual a de Deus.
Quem sabe alguém está olhando para você na logística humana, está dizendo que não vai dar certo, que não tem jeito, que não vai acontecer, isso e aquilo. Só que a logística de Deus é diferente. Confunde a mente humana, confunde qualquer pessoa, e as pessoas ficam pasma, porque quando você alcançar a tua bênção, as pessoas vão olhar, mas o que aconteceu? O que foi que houve? É a logística de Deus, é diferente da logística humana. Não dá ouvido não para a logística do homem, não dá ouvido para nada que o homem fala, dê ouvido para o que Deus fala.